no percentual que está sendo cumprido dos efetivos. Nós temos que ampliar, e essa tem sido a nossa conversa e a nossa ação fiscal com o segmento dessa região, né? Então, eu acho que ainda temos um caminho para andar nesse percentual da média dos 12 últimos meses, né? Bom, a lei é muito clara. Vamos supor, aquelas pessoas que ganham o benefício assistencial, tá? Aquelas pessoas que recebem o benefício assistencial, na medida que elas saem do trabalho, por qualquer razão, por despedida da empresa, pedido de demissão, justa causa, qualquer que seja a razão, ela volta a receber o benefício assistencial, o BPC, sem fazer a perícia. Então, aquela população mais pobre, que está ainda protegida pelo benefício assistencial, se sai do mercado de trabalho, pode vir a receber o benefício. Então, essa população estaria contemplada por essa nova mudança no benefício assistencial. E acho que assim, como a gente destacou durante todo o tempo, a visão social dessa empresa. São grandes empresas, não conheço particularmente a que está te referindo, mas a maioria são grandes empresas e que têm um compromisso com aquela comunidade, né, importante, e sempre tem alternativas, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar em alternativas que não são as usuais, né? Eu acho que a gente tem que sair do dia a dia, daquela rotina lá, daquela região, de contratar e desligar, enfim. A gente tem que pensar em outras estratégias. E eu acho que com criatividade e com boa vontade, nós vamos chegar lá. Quem mais deseja? Bom dia, meu nome é Lucas. Primeiramente, legal. E a gente consegue já ver resultados assim da inclusão, mas uma colocação que eu queria botar assim para vocês é a questão de nível das escolas, desde o ensino assim, jardim, fundamental, ensino médio, que é um preconceito entre os alunos. Seria uma coisa interessante trabalhar com atividades assim de inclusão já na escola, que, querendo ou não, eles podem se tornar futuros empresários, né? E facilitar a inclusão, mas o contrato, assim, dos deficientes. Uma opinião de vocês quanto a isso. Isso foi claro. Realmente o trabalho começa na escola e as barreiras começam a se apresentar na escola também. Nós vemos que as escolas públicas são mais abertas à inclusão e a gente vê também, estou falando aqui não como um especialista, mas assim, uma pessoa que acompanha o que acontece no mundo escolar. E a gente vê que escolas públicas que começaram a trabalhar com a inclusão de pessoas desde cedo, os autistas. Eu tenho um caso de um menino que trabalha com um professor que é muito amigo meu, em que esse menino, ele, desde as primeiras séries, com a turma, foi acompanhando. É um menino que tem a parte cognitiva bem preservada e ele acompanha bem a turma. E nas escolas públicas, eu não sou especialista, como disse, me parece que tem um programa que, quando a pessoa é diagnosticada com uma deficiência mental, não ocorre a reprovação dele, vamos dizer assim, ocorre a passagem automática de série e esse rapaz, ele não se utiliza de nenhum artifício, não poderia, de repente, se aproveitar de uma condição mais vantajosa e não se aproveita. Tem o respeito da turma, as eventuais, falando de autista, os eventuais equívocos na relação social, porque isso é difícil para o autista, ele conseguir colocar a frase adequada num contexto social, muitas vezes ele não consegue fazer isso,
a turma trata com naturalidade isso, né? E tu vê também que a mesma coisa ocorre, por exemplo, nessa turma, esse meu amigo me relata, ele é um campo de experiências muito interessante para mim, o comportamento da turma em relação a homossexuais, que foram pessoas muito perseguidas durante longo tempo, foi uma luta muito grande dos homossexuais para conseguirem espaço, e fizeram isso sem cota, sem qualquer política inclusiva, só com base em campanhas. E olha que foi um segmento de pessoas que teve muita dificuldade, escola, desde do começo da vida familiar. A mesma coisa se observa em relação aos homossexuais que estão nessas escolas. Ou seja, isso nos abre uma perspectiva no futuro, temos um mundo bem melhor, começando ele pela escola e já trabalhando essa ideia que o colega atual vai poder ser um colega de trabalho no futuro, porque não um empresário, de repente. O microfone está à disposição para mais alguma manifestação, pergunta lá no fundo. Bom dia, eu trabalho na Calçados Beira Rio e eu só fiquei com uma dúvida sobre a questão do autismo. Nós estamos abrindo mais turmas agora com a deficiência intelectual. Na verdade, para confirmar, o ideal, no caso, seria a gente inserir esses autistas na turma com deficiência intelectual e não fazer uma turma específica para deficiência, para autismo, é isso? Enfim, isso que a gente tem que pensar, né? Cada pessoa é uma, né? Então tu tem que avaliar cada um dessas pessoas autistas, se ela ficaria melhor numa turma aberta, que tem todos os tipos de pessoas com ou sem deficiência, ou uma turma fechada. Então, eu aconselho que vocês primeiro avaliem a pessoa junto com o Senai, vocês são indústria, né? E cada caso ver qual é a melhor alternativa, né? Se é que nem o pessoal do Senai que está falando, é ir para uma turma aberta ou para uma turma. Agora, uma turma só de autista, eu não acho que seja interessante, pessoal. Eu acho que o ideal é poder incluir em todas as turmas, né? Olha só, deixa eu só falar isso aqui, então. Quando o Senac começou com a proposta da inclusão de pessoas com autismo, uma das ideias era justamente essa, a criação de uma turma específica só para pessoas com transtorno. E assim, aí eu vou falar aqui de uma maneira bem coloquial, que foi exatamente o que eu falei lá dentro, assim. Imagina assim, ó, um bebezinho de 3 meses e uma criança de 6 anos está dentro da primeira infância, tá? Isso é legalmente assim. Agora, as demandas dessas duas faces da infância são muito diferentes. E no transtorno é exatamente isso. A gente não vai nunca ter uma turma totalmente homogênea, como se a gente tivesse crianças de 5 anos lá na educação infantil. A gente não tem como botar e classificar dessa maneira. A gente pode ter como se fosse numa escolinha, tá? Tem o berçário e tem lá a pré-escola. Como é que tu vai colocar todo mundo junto só porque é autista ou só porque é criança, tu vai misturar tudo numa mesma sala? Não é assim. Então é por isso que a avaliação é individualizada, a avaliação é funcional. A gente olha item por item da pessoa. Às vezes ela tem um nível cognitivo legal, mas o nível comportamental não está tão bem assim. Então vamos ver onde é que a gente atua nisso aí. Por exemplo, tem assistente social, bom, dá para encaminhar para algum local. Hoje em dia a gente tem a lei que prevê o atendimento a essas pessoas. E o Ministério Público auxilia nisso, não o MP, assim, mas o Ministério Público, o estadual, costuma auxiliar bastante as famílias a terem o atendimento que lhe é de direito, mesmo que não seja na rede pública, que seja na rede privada, através Aí é com o MP, assim, eu sei que tem um caminho que se faz isso. Então é bem complicado a história de achar, vamos criar uma turma de autismo e botar todo mundo lá dentro. Não é assim, vamos ver, é o que eu falei antes. Cada pessoa é cada pessoa.
tá? A gente não olha para o autismo, a gente olha para o ser humano que está ali na frente da gente. A gente não está vendo um autista, a gente está vendo uma pessoa que tem habilidades bem específicas e que a gente tem que encarar essas habilidades como qualidades, né? Não focar no ruim, assim, entendeu? Não é? Temos espaço para mais uma manifestação ou pergunta? Aqui. Bom dia, colegas. Meu nome é Jaqueline Calacum, eu sou assistente social. Tenho uma experiência já de 20 anos dentro da indústria e atuo atualmente junto a uma associação chamada Pandorga, em São Leopoldo, que trata autistas. Autistas com um grau de severidade bastante avançado, né? E o que eu queria só assim reforçar, né? Que, como foi bem dito, acho que esse momento marca um momento muito importante para quem trabalha na luta por essa categoria de autistas, né? De que as empresas também podem, como sugestão, trabalhar nas redes nos seus municípios, né? Muitas associações de pais de autistas estão se mobilizando. Ali na região do Vale dos Sinos nós temos a AMA, em Erechim, 3 de maio, tem vários municípios que as famílias estão se organizando na busca e na luta pelos direitos de seus filhos, né? Então, eu acho que esse é um trabalho em rede que não é do terceiro setor ou da iniciativa privada, mas que é da sociedade. E aí a gente tem mais força para trabalhar, porque o objetivo é esse, né? Inclusão de pessoas com deficiência. E é muito comum também, eu acho que a gente tem que relembrar as empresas e os médicos do trabalho, porque nem sempre o autista ele tem só o autismo, ele tem outras síndromes, ele tem síndrome de Rett, ele tem o Asperger, que está mudando aí a categoria, mas que tu não identifica. Ele tem problemas de comportamento no trabalho, que eu digo, o trabalhador hoje, ele pode ser um excelente técnico, mas se ele tem baixo relacionamento e dificuldades de relacionamento, muitas vezes ele é excluído. E aí é um diferencial e a dificuldade da inclusão do autista, porque é exatamente essa a dificuldade que ele tem. Então, é duplo o processo, tá? Só isso que eu queria lembrar. Obrigado pela atenção. Acho que a ideia agora é fazer uma dinâmica sobre a experiência concreta e eu vou... Acho que a gente passa o microfone, tu dá início, por favor. A gente vai ter uma conversa sobre uma experiência concreta de trabalho. Assim, ó, eu vou falar ali. A gente vai ficar aqui, tá? Que a gente está... eu até vou passar o microfone aqui para as meninas, tá? Eu já falei antes. Aí a gente tem as gurias, as representantes da Sindos, que aí elas falam melhor. Foi uma das primeiras empresas que a gente colocou. Então vamos apresentar. Estão aqui conosco, além da psicopedagoga Nádia Fávero, o trabalhador Rodrigo Brasil, aqui que levantou a mão, mais a assistente de recursos humanos da Sindos Andit, Patrícia Oliveira da Silva, e também a consultora de comunicação interna, relações públicas, Aline Gomes. Não, agora eu vou passar para as meninas aqui. Bom dia, pessoal. Eu trabalho, então, na área de recursos humanos, né? E a ideia, assim, é a gente poder compartilhar como tem sido o desenvolvimento do Rodrigo no meio organizacional, né? Essa foi a proposta inicial. E para isso, assim, eu gostaria de, primeiro de tudo, fazer uma contextualização da empresa, até para a gente poder entender aonde que o Rodrigo está inserido, né? Acho que é importante isso. Nós somos uma empresa, então, que trabalhamos com manutenção industrial, né? Nós prestamos serviços dentro de indústrias. E aí, dentro dessas indústrias espalhadas aí no Brasil todo, a gente tem um corpo técnico, né? O que eu estou dizendo? Que a nossa força de trabalho, ela se concentra no corpo técnico. Aí eu estou falando de engenheiros, de técnicos em mecânica, profissionais de elétrica. Com isso, a gente tem o nosso corporativo, que fica aqui em Porto Alegre, né?
onde a gente tem as áreas de apoio, que são as áreas de desenvolvimento de pessoas, a área de comunicação interna e as outras áreas que estão dentro desse eixo, né? Então, como é que foi que aconteceu o processo do Rodrigo? Eu recebi, através da doutora Ana, o currículo do Rodrigo, e aí, com base também numa parceria junto com a Nádia, que acompanha o Rodrigo, a gente fez um mapeamento, assim, um levantamento de quais seriam as habilidades, né, que o Rodrigo poderia contribuir dentro da organização. E aí, com isso, buscar dentro da nossa empresa, dentro do RH, qual é a área onde o Rodrigo poderia dar essa maior contribuição. E aí foi que a gente chegou na área de comunicação interna, né? Eu acho que é importante destacar que o Rodrigo ele tem uma habilidade de tradução de inglês, né? E dentro da nossa empresa, que é uma empresa global, onde o idioma inglês ele tem muito valor, a gente conseguiu identificar que ele teria essa habilidade e que ele poderia, então, contribuir bastante para o resultado do nosso trabalho, né? Tem a presença da Aline aqui, que é a pessoa de comunicação interna, que é a quem o Rodrigo responde. E aí a ideia, então, é a gente poder trazer alguns pontos que evidenciam, assim, o desenvolvimento do Rodrigo. Bom dia a todos. Queria contar um pouco, então, como é que foi a questão toda, o processo todo, né? Eu e a Patrícia tivemos muitas conversas quando ela recebeu o currículo dele, de quais seriam as demandas que comunicação interna tem. Quais seriam as demandas de comunicação interna e que as habilidades dele poderiam ser úteis. E comunicação interna, ela tem uma característica de prestação de serviço da divisão, que é uma empresa, na verdade, a Andritz é uma empresa austríaca, a gente está dentro de uma divisão global de manutenção, e que faz muitos materiais também em inglês e recebe muitos processos e procedimentos da Áustria em inglês. Então, a gente tem uma demanda muito grande de traduções de manuais, de políticas, de procedimento. Não só a comunicação, mas também outras áreas. Então, o que a gente trabalhou em conjunto e também com a Nádia é que ele também fizesse ações dentro de comunicação interna que diz respeito a esses procedimentos, mas que também outras áreas pudessem fazer esses envios dos procedimentos, já que é uma questão geral da matriz aqui em Porto Alegre. Ele ficou principalmente porque ele tem uma habilidade absurda nisso, assim, algo que a gente não tem com outra pessoa dentro da empresa. Ele é excelente no que ele faz, nos auxilia absolutamente, assim, tudo que ele faz é muito bom. Consegue auxiliar não só na comunicação interna, mas como em outras áreas corporativas. O trabalho em si que a gente fez, além dessas conversas, a gente começou a listar quais seriam as atividades dele e como essas atividades seriam passadas para ele. Porque não é da mesma forma que a gente passaria para qualquer outro novo funcionário. Teriam pontos que nós teríamos que ter atenção na forma, não de não passar, mas a forma de se passar isso. Que vai muito no nosso modelinho, nos nossos estereótipos, tanto a forma de passar as demandas, como a forma de tratar. E acho que talvez o mais difícil foi muito mais quebrar os nossos estereótipos do que o processo de inserção em si. A quebra, porque o estereótipo que a gente tem é aquilo que eles estavam mesmo comentando, que a Nádia falou, será que se bate, será que... Não. A gente tinha um estereótipo muito equivocado por falta de conhecimento. Claro que houve todo um estudo nosso, sobre as características, sobre as habilidades, sobre o Rodrigo. A gente teve muitas conversas para saber de como eram as características pessoais dele, não só as habilidades, mas como pessoa. Assim como em qualquer outro processo seletivo, a gente tem que conhecer como é que é o perfil daquela pessoa e saber como nós vamos lidar da melhor forma, casar o perfil gestor com o perfil colaborador.
E aí, feito isso, então, teve todo um trabalho na nossa integração institucional, que eu acho que é legal a Patrícia falar. A gente tem uma integração institucional que a gente obrigatoriamente passa para todos os nossos colaboradores. Então, todo o trabalho de adaptação vem desde a integração com a organização de uma maneira geral. Então, teve esse trabalho de adaptação da nossa integração para o processo dele, cognitivo. E também a minha forma de como eu passaria as demandas, de como essas demandas seriam feitas. Eu acho que isso acho que é uma das maiores dificuldades assim que a gente vê nas empresas, porque vem toda a questão do trato social, da forma com que tu vai pedir e aquela formalização toda das coisas que acaba se perdendo no meio, né? Não é bem por aí, assim, é o que eu falei antes. Clareza, não supõe nada, fala diretamente. Eu acho que isso foi, no começo teve bastante, assim, sempre tem, né? Todas as empresas acabam tendo um pouquinho de dificuldade no início, mas que quando se quebra essa barreira aí a gente vai vendo que até outras habilidades são descobertas, né? E acho que... Na verdade, a gente acaba sendo muito político, né, nas nossas relações. A gente tem uma questão política muito forte nas relações humanas de uma forma geral, nas organizações bastante. E aí a gente se despir desse modelinho político, cheio de floreios que a gente tem, e ver que não, é diferente, a gente não precisa de todos esses floreios. E no fim, depois de toda a nossa adaptação e de se despir dos nossos modelos, de estereótipos, acaba sendo muito mais fácil, muito mais claro, é isso e isso, não tem que ter tanta política e floreio, né? É muito mais objetivo. A questão da empresa, da tolerância das pessoas. A gente teve algo que é genial, assim, de todo esse período, né? A área em si, a gente teve várias conversas também para conscientizar as pessoas de não ter um estereótipo marcado, apesar disso só na vivência que as pessoas não teram, mas dentro da área e na organização de uma maneira geral, a gente percebeu que houve uma humanização, assim, acho que é a palavra mais correta, justamente porque o Rodrigo ele tem uma maneira espontânea de interagir com as pessoas que as nossas barreiras não nos permitem. Então, às vezes a gente deixa de falar, ou deixa de demonstrar um carinho, ou falar alguma coisa para alguém pelas nossas barreiras sociais, e a gente deixa de ser humano muitas vezes por isso. E pra gente, a nossa experiência, tanto em RH como na matriz de uma maneira geral, e porque ele interage, muitas coisas de comunicação eu acabei passando para ele, assim, ações de datas comemorativas, a Páscoa, ele foi incumbido de entregar os brindes da Páscoa para os funcionários, então ele acaba tendo uma interação bem grande com todas as áreas, e todo mundo acaba tendo interação com ele, e a gente percebe o quanto quebrou estereótipos de uma maneira geral, porque ele não ficou preso só dentro de uma atividade, dentro da RH, a gente fez questão de ir trabalhando isso em conjunto, e fazer com que ele pudesse, sim, interagir com outras áreas, sim, conhecer outros processos. E houve, sim, uma humanização das pessoas e a questão da tolerância, né? De desenvolver a tolerância a quem só é diferente. Só uma questão de ser diferente. Acho que é legal a Patrícia falar um pouco da adaptação que foi feita da nossa integração institucional também, de como é que foi esse processo, porque a gente tem um modelinho, uma indústria muito cheia de regra, então às vezes você tem que se flexibilizar para você conseguir cumprir. Tem que ter essa flexibilização, inclusive num ambiente tão rígido como a indústria. Na verdade, assim, desde o início, né, desde toda a preparação, a sensibilização que a gente fez junto aos gestores, às áreas, né, de colocar hoje a nossa equipe de RH. Na verdade, o Rodrigo faz parte da equipe de desenvolvimento de recursos humanos. E aí a gente fez uma sensibilização onde a gente trouxe o papel de um facilitador de inclusão social dentro de cada uma dessas pessoas da equipe. E aí nós fizemos um roteiro, conversamos bastante a respeito de quais seriam então as formas de se dirigir ao Rodrigo,
como que seria a questão das atividades que ele teria, como que seria a nossa integração, que ela tem um modelo mais complexo, até pelo negócio, né, da empresa, de que maneira nós íamos adaptar essa integração para que ele entendesse, por exemplo, o número de funcionários, que hoje a gente está em torno de um pouco mais de 800, mas a gente não tem 800 funcionários fisicamente ali na unidade de Porto Alegre, onde ele trabalha. Então a gente adaptou uma forma simples, né, assim, de poder explicar tudo isso para ele e poder dizer que a gente tem as unidades e que a gente tem todos esses colaboradores. Acho que a gente pode trazer também, enquanto a Aline falava aqui, trazer os exemplos do dia a dia dele, do quanto ele é adaptado socialmente, o quanto ele interage bem com todas as áreas, né? E muitas vezes, assim, ele tem ele extrai o melhor da relação social com as outras áreas de uma forma muito mais assertiva e eficiente do que nós mesmos. Por quê? Exatamente por isso, porque não tem a questão dos milindres, né? Ele é objetivo, ele tem uma ideia, sim, bem clara de hierarquia.